Eu vou analisar aqui o primeiro milagre do Senhor Jesus, que está no Evangelho segundo São João, capítulo 2, em que ele transformou água em vinho. Está na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. E então ele estava numa festa de casamento, das bodas de Caná da Galileia, e faltou vinho. Então disse Jesus: enchei de água essas talhas, ou seja, vasos de barro, e encheram-nas até em cima. E Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E quando eles provaram, não era água, era vinho. E Jesus não iria fazer isso aí para apresentar água para as pessoas. Estava faltando vinho. Ele ia dar água? Não, deu vinho. Está aqui escrito. Agora, muitos grupos religiosos contestam os milagres. É o caso do Espiritismo na voz de Allan Kardec. E ele diz aqui o seguinte: antes de entrarmos nessa questão, ele falando a respeito de Jesus, diz: de todas as faculdades que se revelaram em Jesus, não há nenhuma que esteja fora das condições da humanidade. Ou seja, tudo que Jesus fez em termos de milagre, qualquer pessoa pode fazer. Porque o Espiritismo diz que o Espiritismo é de ordem divina, pois se assenta nas próprias leis da natureza. Então, sendo lei natural, qualquer um pode fazer. É o que ele diz aqui. E que não seja encontrada no comum dos homens. Então, qualquer homem pode transformar água em vinho, mandar sobre as águas, ressuscitar mortos, acalmar a tempestade, curar 10 leprosos de uma só vez. Está escrito aqui. E ele diz mais o seguinte a respeito do poder de Jesus: mas pela superioridade de sua essência, de Jesus, de sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, elas atingiam nele proporções acima das demais pessoas, acima das do vulgo. Então, diz uma coisa e desdiz logo embaixo. Analise, está aqui no item 44 do capítulo 15 de A Gênese. Pois bem, vamos agora analisar especificamente o que o Espiritismo diz a respeito desse milagre. Este milagre, mencionado apenas no Evangelho de São João, é indicado como o primeiro que Jesus praticou, e por isso deveria ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca impressão deve ter causado, pois nenhum outro evangelista fala dele. Um fato assim extraordinário deveria ter causado admiração aos convivas, no mais alto grau, e sobretudo ao dono da casa. E, no entanto, essas pessoas nem sequer parecem ter se apercebido do incidente. Ora, Allan Kardec não estava lá para saber se não causou uma boa impressão, se isso realmente não foi comentado e não se espalhou. Claro que todos tomaram conhecimento, a Bíblia não vai escrever tudo. A Bíblia, ela registra com objetividade, faz um resumo, um apanhado, porque não poderia registrar tudo. E outra coisa, esse argumento aqui de que apenas um evangelista, no caso São João, registrou o fato, por causa disso não merece crédito. Ora, assim minha apologética fica muito fácil, porque, por isso aqui, o milagre da cura de 10 leprosos foi registrado apenas num dos evangelhos. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17. Somente. A cura de um surdo mudo, também só um registrou, São Marcos. Um cego de Betsaida, também só Marcos registrou, Marcos capítulo 8. A mulher paralítica, um homem que sofria de hidropisia, um homem hidrópico, também só o evangelista São Lucas registrou no capítulo 14. A pesca milagrosa, a moeda no dedo do peixe, e assim. Então, não tira a veracidade, não tira a importância, porque fora registrado apenas no Evangelho. Então, cai por terra esse argumento aqui, está aqui. Pois bem, vamos para a frente saber o que diz mais a respeito desse assunto.
Considerado em si mesmo, este fato tem pouca importância se o compararmos com aqueles que testemunham verdadeiramente as qualidades espirituais de Jesus. Admitindo que as coisas se hajam passado como são relatadas, é notável tratar-se do único fenômeno desse gênero que ele tenha produzido. Ele era de uma natureza demais elevada para se deter em efeitos puramente materiais, unicamente próprios a atiçar a curiosidade da multidão, que haveria assimilado a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatia e lhe trariam mais adeptos que aquelas que poderiam passar por fruto de destreza e não tocavam o coração. Jesus não fazia nada por ociosidade. É a sua livre vontade, a sua soberana vontade. Ele quis e ele assim fez. Ele sabia o que deveria fazer, e não é ninguém, nem um grupo religioso, que vem agora criticar o Senhor Jesus pelo que ele fez ou pelo que ele não fez. Ele fez, está feito, ele transformou água em vinho, porque ele achou que deveria fazer e fez. Então, não foi nenhum toque mágico, ele não era mágico, não era magnetizador, não foi magnetismo, foi o seu poder pessoal, como diz aqui Allan Kardec, que a sua essência, o seu poder estava muito superior aos demais, e estava mesmo, porque ele realmente estava ali como Deus encarnado. É o seu poder pessoal, nada de projeção fluídica, poder fluídico, magnetismo, efeito magnético, nada disso. Ele fez isso, ele andou sobre as águas, ele ressuscitou mortos, ele acalmou a tempestade, ele curou 10 leprosos de uma vez pelo seu poder pessoal. Eu até admiro Kardec quando ele exalta sobremaneira a pessoa do seu Jesus. Ele chega quase próximo a dizer que Jesus realmente foi o Deus encarnado, mas seria derrubar a sua doutrina? Não pode, porque ele sustentou desde o início que Jesus é um Espírito puro, enviado pela divindade, mas não disse que Jesus foi um anjo. Foi um anjo que veio, porque só existe Pai, Filho e Espírito Santo, os anjos que foram criados, os anjos maus, comandados por Satanás, e os Espíritos encarnados. Onde que Jesus já está enquadrado nesses seres espirituais? Foi um especial. Deus criou outro Deus. Deus mandou outro Deus. Não. Mandou um anjo. Qual foi o anjo? Jesus nunca falou que foi um anjo que veio. Até porque os anjos lhe rendiam homenagem. Os anjos o adoravam. A Bíblia diz que os anjos o adorem. Ele recebia adoração. Então, seria contestar. É difícil. Desde a sua ressurreição. É um problema muito sério de contestar tudo que Jesus fez e o que ele fez e a pessoa dele. Aí ele diz, é mais racional. Quer dizer, tudo na condicional. O Espiritismo veio para explicar, para explicitar, para realçar, para dar um entendimento exato do cristianismo, mas não explica nada. É mais racional ver aí uma dessas parábolas. Não foi parábola, não. A transformação de água em vinho não foi parábola. Parábola tem começo, meio e fim. Isso aqui não teve. Jesus falou muito pouco. Como é que pode enquadrar o milagre, esse milagre extraordinário de Jesus em parábola? Não é enquadrável. Não pode se enquadrar como parábola. É mais racional ver aí uma dessas parábolas tão frequentemente nos ensinamentos de Jesus, como do filho pródigo, da festa de bodas, do mal rico, da figueira seca e de tantas outras que têm, entretanto, o caráter dos fatos consumados. Nada disso. A tentativa aqui é diminuir o efeito e contestar, mas com argumentos vãs. Contestar de qualquer maneira para diminuir a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas não deixem de ouvir o próximo bloco.